Segundo Samuel, capítulo 19. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nem um só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou, sentou junto ao portão da cidade, e anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá, por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seríamos os últimos a trazer o rei de volta? Digam à massa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue, se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou, chegou ao Jordão. Os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, o meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio a encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que ele fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Capítulo 19, nós podemos perceber que o assunto é a superação do luto de Davi. Davi sofreu muito, ainda que como rei ele estava prestes a retomar o seu governo, ele estava sofrendo muito como pai, porque, irmãos, nenhum sucesso compensa a tragédia da nossa família, perder a nossa família, nossos casamentos, nossos filhos,
os nossos pais, nós precisamos cultivar no nosso coração esse relacionamento de amor, de respeito, de consideração. Então, Davi estava chorando profundamente, e nós precisamos aprender a chorar sim, quando estamos de luto. Porém, irmãos, o povo de Israel estava precisando de encorajamento, o povo de Israel estava precisando de direção. Então, ainda que o luto seja importante, o luto precisa ser superado. A gente vai ver isso na Bíblia. Quando Moisés morreu, Deus fala para Josué: olha, meu servo Moisés é morto, mas agora há uma missão, há um propósito, vocês vão passar o Jordão. Nós precisamos superar, irmãos, os momentos difíceis que nós passamos. E Davi aqui nos ensina muito no capítulo 19. Em primeiro lugar, a gente aprende que Davi, ele ouve a exortação de Joabe. Ele é rei, ele estava chorando de maneira legítima, a dor dele era real, mas de repente chega Joabe, chefe do exército, e diz: Davi, está na hora de se levantar, não dá mais para continuar paralisado pela dor, o povo está aí, não é possível, você não pode deixar que a morte do seu filho tire a sua visão da vida que você tem para administrar e continuar o ministério, o chamado de Deus, as pessoas que estão ao seu redor. Davi foi capaz de ouvir a exortação de Joabe. Muitas pessoas não superam suas dores, não só um luto, mas às vezes uma dor emocional, uma traição, uma decepção, porque elas não ouvem a exortação que o choro precisa cessar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas há uma alegria que Deus quer trazer de volta para o nosso coração. Então, Davi é capaz de escutar uma exortação. Davi é capaz de ser confrontado. Às vezes nós começamos a assumir um papel de vítima e dizer: as pessoas não me entendem, elas não estão no meu lugar. Davi sabia que ninguém ali estava no lugar dele, mas ele é capaz de ser admoestado, confrontado. Irmãos, quando a gente ouve um bom confronto, geralmente começa um novo tempo na nossa vida, algo novo é inaugurado. Nós precisamos ouvir. O Espírito Santo nos confronta, nos exorta, e Deus usa pessoas para fazer isso, inclusive como usou Joabe, porque Joabe, ele era um guerreiro. Nós precisamos entender que nós precisamos nos levantar para as guerras que nós temos para lutar. Em segundo lugar, a gente aprende aqui que Davi se levanta e ele retoma a sua posição de autoridade. Perceba, irmãos, versículo 8 tem essa expressão: o rei se levantou. Irmãos, nós precisamos nos levantar depois de momentos difíceis, de cansaço, de dores, de perdas. Há um momento que nós temos que nos levantar. Isso fala de uma posição, e o texto diz que ele se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E o se assentar ali no portão da cidade, lugar de autoridade, lugar de decisão. Ele retoma a posição dele depois desse momento de dor. Nós precisamos aprender, irmãos, a tomar decisões que vão nos reposicionar em Deus, reorganizar os nossos pensamentos, administrar os nossos sentimentos. Eu não consigo. Geralmente quando a gente fala eu não consigo, lá no nosso coração, lá no fundo tem um eu não quero. Nós precisamos vencer os nossos argumentos, da nossa alma, da nossa mente. Eu não estou dizendo que isso é rápido, eu não estou dizendo que nós temos que exigir isso das pessoas. Nós precisamos estimular uns aos outros. A Bíblia fala sobre isso, encorajar uns aos outros a nos reposicionar na função que Deus nos chamou para ocupar. Davi era rei, ele precisava estar naquele lugar. Eu e você precisamos assumir a nossa posição de pai, de marido, de esposa, de amigo, de filho, estar naquele lugar e fazer o papel que Deus nos chamou para fazer. O que ele faz aqui é voltar para aquele lugar de autoridade. Ele procura as pessoas, ele vai falar com os anciãos, com as autoridades de Judá, para poder retomar o chamado de Deus na vida dele. Terceiro, a gente pode aprender aqui também, a terceira lição, que Davi, ele é capaz agora de motivar e unir a tribo de Judá. Irmãos, como isso é importante. Mesmo que eu e você estejamos passando por momentos difíceis, nós precisamos nos levantar
e fortalecer outras pessoas, e abençoar outras pessoas. E como isso é tremendo. Geralmente, quando a gente começa a tirar os olhos só da nossa dor, dos nossos problemas, até mesmo das nossas batalhas de alma que a gente não entende, e a gente começa a dizer, eu vou servir a outros, encorajar outros, Deus nos cura, Deus nos renova, Deus nos fortalece. Irmãos, dores, feridas podem nos tornar egoístas, fazer pensar só na gente. Nós passamos o dia todo, às vezes, pensando só no nosso problema. E nós deveríamos entender que há pessoas ao nosso redor que precisam ser encorajadas, fortalecidas. Então Davi, no versículo 14, diz assim, a palavra de Deus: com isso o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem. Irmãos, ele motiva e une as pessoas, ele honra aquelas pessoas que são autoridades, ele se reaproxima das pessoas que são leais a ele. Ele fala, tem pessoas leais a mim, eu vou me aproximar delas, tem pessoas que me amam. Não deixe uma traição fazer você começar a desconfiar de todo mundo. Há pessoas que não confiam em ninguém, há pessoas que elas observam até mesmo alguém sendo usado por Deus, mas elas ficam ali olhando como uma criança que está assistindo um show de mágica, tentando descobrir que tem algum truque por trás daquilo, que tem alguma coisa. Isso é ferida na alma. Deus quer nos curar. Há pessoas honestas, há pessoas que nos amam, há pessoas sinceras, mesmo limitadas, todos nós somos. Eu louvo a Deus que eu caminho com o Senhor há aproximadamente 30 anos e eu tenho irmãos, amigos leais há 30 anos, que são falhos como eu, mas que são sinceros, que procuram andar na coerência do Evangelho, e eu percebo o amor deles por mim, eu os amo. Somos limitados no nosso amor, mas nós queremos crescer ainda mais. Então Davi, ele motiva pessoas. Irmão, seja alguém que motiva outros, e não tem nada tão precioso quanto alguém que passou por uma dor, uma ferida, um momento difícil, e agora se levanta e vai motivar os outros, porque o que mais Deus usa para influenciar as outras pessoas na nossa vida são as nossas superações e não as nossas palavras. As pessoas nos veem e elas percebem quando a gente está superando algo, crescendo numa área, e isto Deus usa para incentivar, encorajar, motivar outras pessoas. Então Davi agora, ele é um exemplo de um pai que passou por uma dor que ninguém quer passar, de um filho que queria matá-lo, e agora o filho está morto, mas ele é capaz de se reaproximar das pessoas pela força da graça de Deus, porque quando você dá um passo de fé, Deus restaura os sentimentos, o ânimo, a alegria. Não, pastor, mas como assim? Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos dar passos de fé. Ah, mas eu estou com depressão, o médico já falou. Tudo bem, o médico está fazendo o papel dele, agora eu estou fazendo o meu papel de pregador da palavra para te dizer, levanta e anda, levanta, reage espiritualmente, creia na palavra de Deus e caminhe, dê um passo de cada vez. Às vezes no início realmente a gente vai aos poucos, mas caminhe pela palavra de Deus. E em último lugar, irmãos, a gente aprende também aqui, desse início do capítulo 19, nós lemos apenas uma parte, que Davi, ele não se vinga das pessoas que o feriram no momento que ele estava aflito. Ele não alimenta vingança. Vocês perceberam com quem que ele se reencontrou agora? Com Simei, aquele homem que quando Davi estava no pior momento, fugindo do filho, fugindo de Jerusalém, aquele homem que o amaldiçoou, jogou pedra, falou do passado dele, acusou ele de maneira mentirosa. Agora Davi está se recuperando, se levantando, voltando para a cidade, e quem chega perto dele? Simei. E logo ali o filho de Zeruia diz assim, vamos matá-lo. Era o momento. Quantas pessoas que estão esperando melhorar para talvez pisar nos outros, humilhar os outros, lançar no rosto dos outros aquilo que eles fizeram contra eles. Esse não é o espírito do Evangelho, esse não é o princípio bíblico, não é o caráter de Jesus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. No momento que ele está sendo restaurado, ele simplesmente libera perdão
e abençoa aquele que o amaldiçoa. Irmãos, é assim que o Senhor faz conosco. A verdadeira obra do Espírito Santo tem uma marca: caráter de Cristo. Esta é a verdadeira obra. Não tem a ver com dons, com emoções, com o sobrenatural, mas tem a ver com o caráter de Jesus. E Davi mostra isso claramente. Davi é diferente de Saul, cheio de inveja, vingança, ódio. Davi é diferente de Absalão, que morreu porque desde o início ele alimentou vingança contra o irmão, contra os abusadores, contra o pai. Davi não, ele não se move no espírito carnal. Davi, ele age segundo o coração de Deus, e por isso Deus usa o exemplo de Davi, dizendo: ele é um homem segundo o meu coração. Vamos orar para que nós possamos superar as nossas dores, irmãos. Temos enfrentado dias com tantas dificuldades, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela possa encorajar a muitos, fortalecer a muitos, e que essa palavra nos renove para superarmos dores que enfrentamos, preocupações que temos que lidar, nos reposicionando na Tua presença, diante dos homens, cumprindo o Teu chamado. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós andamos pela fé, e não por vistas, e não pelo que sentimos. Fortalece a cada um de nós em nome de Jesus. Amém, Senhor.